Opa, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre leitura dinâmica. Leitura dinâmica. Então, para começar, tem um cabelo no meu óculos. Isso tá me incomodando. Consigo ver o meu bigode, eu acabei de perceber isso. Tá. Seja bem-vindo. Hoje eu quero falar sobre leitura dinâmica. Hoje eu não vou estar na gritaria, na loucura, porque a minha garganta está doendo. Eu tô meio dodói. Hoje eu acordei todo fodido, até matei o trabalho. Mas vim aqui gravar esses vídeos, vou gravar aqui uns 3 vídeos. Então vocês tenham paciência, né, com a minha velocidade. Inclusive isso tem tudo a ver com o vídeo de hoje, que é a leitura dinâmica. A primeira coisa que a gente tem que entender um pouco de onde veio essa ideia. A gente vive numa sociedade que é muito vidrada em movimento. Então eu vou descrever uma visão para vocês, uma imagem que a gente vê muito comum que vai ilustrar muito bem o que eu quero dizer. Aquele homem de negócios andando na rua, né, indo do escritório para, sei lá, alguma reunião. Ele tá andando rápido, né? O Mamor tá com o telefone, falando no telefone, falando com o chefe, falando alguma coisa assim, algum colega de trabalho, preparando as coisas para a reunião. Aí na outra mão ele tá com um sanduíche, que é o almoço dele. Ele vai comendo rápido assim, meio que nem mastigando, nem sentindo o gosto da comida direito, só engolindo aquela porra para não passar fome, para poder chegar lá e fazer o trabalho, né? É aquele cara que ele sai muito cedo de casa, ele volta muito tarde. Trabalha duro, honesto, né? Faz ali o melhor que ele pode para prover para as pessoas ao redor dele ou só para ele mesmo, para provar alguma coisa para alguém. Né? Você tem aquele clássico filme lá, A Procura da Felicidade, né? O personagem ele tá sempre se movendo, né? E isso também tem um pouco de filmes, mas os filmes eles injetaram essa ideia. Porque no filme você tem que colocar as coisas rápidas, né? O filme não pode demorar anos, né? Que geralmente é o período que leva para uma pessoa ser bem-sucedida. Você tem que encurtar aquilo, você tem que esmagar o período de tempo para ficar mais, para ser o melhor entretenimento para as pessoas, né? Mas isso gera esse efeito na sociedade no todo, não só nos filmes, mas na sociedade no geral, em que a gente acredita que que movimento é um sinônimo de produtividade, né? Que movimento é um sinônimo de você estar fazendo coisas, que as coisas estão acontecendo, é a famosa hustle culture, é o grind, né? O Sigma Male Mindset. Então você está sempre se movendo, sempre fazendo coisas diferentes. Logo, quanto mais você faz, melhor. Né? Quanto mais coisas você consegue fazer mais rápido, melhor. E a gente acha que, e as pessoas no geral, a gente não, existe essa ideia de que isso é produtividade. Né? Que os gurus da produtividade, porque eles falam para você trabalhar, o galera do empreendedorismo que fala para você trabalhar 16 horas por dia. Obviamente isso se traduz para os livros. Isso se traduz para a leitura, para o estudo. Então as pessoas elas querem ler mais e mais rápido. Não porque elas entendem o valor que existe ali, mas porque elas escutaram do influenciador favorito delas que você precisa ler para se tornar bem-sucedido e para aprender coisas e para ser, sabe? Pra, né? Se tornar um homem de sucesso, um empreendedor de sucesso. Mas eu sempre achei interessante porque a quantidade de livros que você lê não tem uma relação direta com a quantidade de conhecimento que você tem, certo? Você escuta isso falando assim, você acha meio esquisito até, mas pensa comigo, se eu ler 300 livros de autoajuda, aquele livrinho de vagabundo de rodoviária, de autoajuda, ok, eu vou saber bastante sobre livros de autoajuda, mas terei algum conhecimento profundo? Eu vou entender o mundo como ele funciona, entender o ser humano? Não, não. Então, em vez de eu querer ler mais e mais e mais e mais livros, o foco ele devia não estar em você. As pessoas acham que quanto mais livros você leu, mais inteligente você é e mais perto do sucesso você tá. Quando na verdade o que importa não é o fato de você ter lido um livro em si, mas de você ter aprendido de verdade com aquele livro. Né? Então, tem um livro que eu tô lendo agora. Ó, esse livro aqui, por exemplo. Tá aqui rapidinho na minha mão. Livro dos Cinco Anéis, do Miyamoto Musashi. O livro é curtíssimo. Você ter lido Você ter lido e entendido isso daqui deve valer uns 10 livros de empreendedorismo. 10, 20, 50 livros de empreendedorismo. Sei lá, não sei nem se tem tanto livro de empreendedorismo e investimentos. Só esse livro, ele já
Se você passar 6 meses estudando isso aqui e entendendo isso aqui, você vai estar na frente de todos esses caras que estão querendo simplesmente ler mais. E esse livro não é sobre só falar mal de leitura dinâmica, não. Eu acho que ler rápido tem seu valor. Inclusive, se você está aqui até agora e você tem algum interesse em ler mais rápido, é muito simples. É só você pegar enquanto você lê, você pega o seu dedo e você vai passando pelas linhas enquanto você lê. Por quê? Porque quando a gente lê, geralmente a gente faz como se a gente estivesse falando dentro da nossa cabeça, mas a gente não precisa disso. O nosso cérebro ele consegue processar as palavras mais rápido do que a gente consegue falar as palavras. Então, se você passar o dedo e você ir lendo passando o dedo, você vai perceber que você vai entender o que está escrito, mas você não vai precisar ficar como se você estivesse narrando para você e contando para você as coisas que estão escritas. Então, dica rápida aí, se você quiser dobrar a sua velocidade de leitura, para ler mais rápido, você pode fazer isso. Por que eu sei disso? Agora tá aí, eu tô falando pra você, ao mesmo tempo que leitura dinâmica não é bom, não é a resposta pra você, e ao mesmo tempo eu te passo uma técnica de como ler mais rápido. É muito simples, porque a virtude não está em você ler mais rápido ou você ler devagar. A virtude está em você saber quando você tem que ler no tempo que você tem que ler. É você conseguir ler um livro no tempo certo, né? Então tá uma frase do Mortimer Adler, que ele fala no livro Como Ler Livros, né? How to Read a Book. Estou lendo esse livro agora, sensacional, sensacional, por incrível que pareça. Não é por incrível que pareça, sei lá, tô meio... Tá devagar hoje, galera, tá devagar. Ele diz assim, existem livros que valem a pena que você sente e estude. Isso é uma paráfrase minha, não é uma citação direta. Ele fala assim, existem livros que valem a pena sentar e estudar. Existem livros que valem uma lida rápida. Existem livros que não valem nem uma lida rápida. Então, o bom leitor, ele não é aquele que lê rápido, nem aquele que lê devagar. Ele é aquele que sabe o tempo certo que ele tem que ler alguma coisa. Então, se eu tô lendo um livrinho de produtividade... Eu tô lendo, por exemplo, um exemplo de um livro que eu li nesse estilo que foi aquele Essencialismo, né? Esse é o tipo de livro que ele não... Sabe, ele é interessante, mas ele não tem a profundidade da qual eu precisaria passar uns meses lendo o livro. Então, uma leitura rápida é o suficiente. Eu peguei os principais pontos e é isso aí, né? Consigo te dar a parte mais importante do livro aqui no vídeo. Então esse é um livro que vale a pena você ler rápido. Tudo bem, você pega e você usa essa técnica e você vai passando e você pula umas partezinhas que você sabe que são tipo o cara só contando uma historinha, né? Você entende como o livro é estruturado, né? E você lê rápido, você dá uma passada rápida por ele. Você não precisa estudar esse livro. Ali, a virtude está indo você ler rápido, porque não tem muito do que tirar dali de dentro. Você vai estar só perdendo tempo quando você poderia estar lendo outras coisas mais profundas e melhores. Também não existe virtude em você ler devagar, né? Quer dizer, também existem momentos em que você tem que ler devagar, perdão. Porque quando você lê devagar, isso permite com que você realmente digira e analise aquilo. Então, literatura, não, livro de literatura. Por que caralho você vai ler, por exemplo, Charles Dickens em leitura dinâmica? Né? Tolstói, Jane Austen, Dostoiévski, por que você vai ler esses caras como leitura dinâmica? Aí não faz sentido. Você quer ali, você quer entrar naquele universo, você quer viver aquele universo e entrar no mundo daqueles personagens e, sabe, tirar tudo dali de dentro. Então, nesse caso, ler mais devagar é melhor. Porque o objetivo não é conseguir alguma informaçãozinha, algum mindset ali que você vai aplicar no seu negócio, é você experienciar aquela história. Então, importante, o bom leitor não é aquele que, eu vou repetir isso, o bom leitor não é aquele que lê rápido ou aquele que lê devagar, é aquele que sabe o tempo certo que ele tem que usar para ler determinado tipo de livro, determinado livro em si. A gente, é muito simples, a gente tem que trocar na nossa cabeça essa ideia de que ler mais livros é a solução e que ler mais livros é igual a ter mais conhecimento. A gente tem que trocar a velocidade por direção. A gente tem que entender o que é o seguinte, a vida de estudo, a vida de aprendizado, as pessoas tratam como se fosse uma corrida. Agora, então imagina você estar ali, na largada, naquela faixa vermelha, assim, você tá abaixado, esperando só o cara dar o tiro, e quando ele der o tiro você vai sair correndo, e quem passar daquela linha de chegada primeiro ganha. Então o seu objetivo é simplesmente correr daqui até ali, o mais rápido que você conseguir. As pessoas tratam o estudo como se fosse isso.
Como se depois de determinada quantidade de livros você fosse chegar a um certo objetivo e você não precisasse mais ler. Quando, na verdade, ler se aproxima mais de uma exploração, né? Então, mais uma vez, o Adler fala no livro dele, como ler livros, que ele diz o seguinte: o livro é como a natureza. Então você não vai aprender nada com ele se você não estiver disposto a explorar, né? A natureza, você aprende sobre a natureza explorando a natureza, né? Então imagine um explorador de cavernas. Ele tá lá naquela caverna, ele não tem um mapa, ele não tem GPS, ele não tem porra nenhuma. Tudo que ele tem é o que ele consegue ver, as informações na cabeça dele, os sons, o conhecimento que ele já tem ali prévio. Então ele vai explorando, ele vai descobrindo uma sala nova, ele vai descobrindo uma queda nova, ele vai descobrindo uma passagem diferente, um atalho que ele consegue fazer. Então a leitura e o estudo no geral, ele se aproxima mais, ele se aproxima mais de uma exploração, né? Ler é você aprender de um professor ausente. Existe outra pessoa que escreveu aquilo ali com o objetivo de ensinar alguma coisa. E aí você tá lá sentando e você tem que ler e aprender com aquilo, mas você tem que explorar, porque ele não tá ali para te explicar e para fazer questão de que você entendeu. Ele não tá ali, ele é ausente, é um professor ausente. Então ele entregou aquilo e tá na sua responsabilidade explorar aquele material para de fato entender o que tá ali. Então, pare de tratar a leitura como uma corrida. Você não tá competindo com ninguém. Você não tá, sabe, ninguém vai cobrar você da quantidade de livros que você leu, ou de você ter lido certos livros. Foque em explorar, em entender e absorver o conhecimento e de fato se tornar uma pessoa melhor com as coisas que você aprende, certo? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha e eu vejo vocês no próximo. Tchau.